Olá, então seja muito bem-vindo. E agora eu vou tentar explicar de uma forma mais resumida para você o que significa a constelação familiar sistêmica e do que se trata a constelação familiar sistêmica. Então, a constelação familiar sistêmica ela é um tipo de terapia breve e ela trabalha normalmente com causas, questões específicas. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai direto ao ponto. Às vezes a pessoa tem alguma questão que está mal resolvida, que pode ser relacionada a qualquer assunto. Às vezes pode ser uma questão de relacionamento, uma questão de trabalho, uma questão de doença, uma questão na família, uma questão de repetição de comportamento. A vida dessa pessoa pode estar empacada e não anda para frente. E ela já tentou várias alternativas e nada resolveu. Então, a constelação familiar, ela não funciona como um processo de psicologia tradicional, que a pessoa fica indo lá meses fazer análise, né, assim, para ela poder processar aquelas informações, entender o que está acontecendo. A constelação familiar não é esse tipo de terapia tradicional. A constelação familiar, ela vai pegar um tema específico que uma pessoa traz e ela vai olhar para aquela questão. Ela vai olhar para onde está a desordem, para onde está o emaranhamento na vida dessa pessoa, que faz com que ela tenha este problema que ela está trazendo. Então, tem algumas coisas importantes sobre a constelação que nós precisamos entender antes de fazer um processo de constelação. Primeiro, né, a constelação, ela não é um tipo de terapia que você vai fazer para poder olhar apenas os seus benefícios próprios, para poder apenas resolver as suas questões. Porque quando você tem alguma coisa para resolver, quando a sua vida não anda, quando a sua vida está em desordem, muito provavelmente isso está ligado a outras pessoas, está ligado ao seu sistema familiar. Então, o objetivo da constelação é olhar para o sistema como um todo e não apenas favorecer apenas os interesses daquela pessoa que vem constelar. Então, é muito importante a pessoa entender primeiro o que é a constelação, né? No meu caso, tem vários vídeos no meu canal no YouTube, tem vídeos no Facebook, tem vídeos no Instagram. É muito importante você ir ver os conteúdos, né, entender quem que foi o criador das constelações, que foi um alemão, que é o Bert Helling, do que se trata a constelação, e ele fala das leis do amor, o que são essas leis do amor, a que isso se refere, porque são fatores importantes que compõem uma constelação. Então, se a pessoa chega muito crua ou muito desconectada, ela não faz a menor ideia do que é uma constelação, dentro da constelação pode acontecer um movimento e essa pessoa se sentir completamente perdida. Então é muito importante você entender, porque às vezes a pessoa ela vem buscar uma solução para uma questão que ela trouxe em específico. E aí nós abrimos o campo, né, que é o campo de informação para poder montar o sistema familiar e constelar aquela questão. E muitas vezes numa constelação vai sair alguma coisa ali que está relacionada com uma outra pessoa dentro do sistema familiar, está relacionado com os pais, está relacionado com os avós, talvez está relacionado com alguém que pertence ao seu sistema, e que talvez essa pessoa nem esteja aqui mais, mas você pode estar identificado com os comportamentos dessa pessoa, ou pode estar honrando, né, algo que aconteceu com essa pessoa e isso está afetando a sua vida de alguma forma, porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida para que aqueles que foram excluídos sejam vistos e todos possam pertencer. Então, às vezes a pessoa vem constelar uma questão e aí ela acaba descobrindo uma outra coisa, aparece um segredo oculto daquela família, e aí ela começa a entender como é que isso funciona. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas não é sobre isso que eu vim falar. Mas quando é aquilo que se revela dentro do campo de informação numa constelação, significa que isso que você veio constelar está relacionado àquilo. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que a constelação, quando ela trabalha uma causa, quando ela trabalha um problema que a pessoa traz, a constelação vai levar até a causa, exatamente aonde está a causa daquele problema. Então, assim, isso anula um processo de psicologia, de terapia, se a pessoa está com baixa energia e precisa de um processo de terapia? Não, não anula, são coisas diferentes. Agora, também acontece de, às vezes, a pessoa está repetindo um padrão de comportamento, ela já tentou várias terapias alternativas, está batendo naquela tecla há muito tempo, e nada resolve aquele problema dela, porque na verdade ela não tem um problema comportamental, ela não tem algo de informação que ela precisa processar. Às vezes o que ela tem é uma questão sistêmica, alguma coisa que ela precisa colocar em ordem dentro do sistema. E enquanto essa pessoa não colocar o sistema dela em ordem, a vida dela não vai sair do lugar, a vida dela não vai andar e ela não vai conseguir
resolver aquele processo. Então, o processo de constelação, ele pula essas etapas todas de análise disso, daquilo, e ele vai direto ao ponto para chegar à causa real daquele problema. Então, basicamente, é isso que a constelação faz. E o objetivo é sempre colocar o sistema em ordem, incluir todos aqueles que foram excluídos e trabalhar o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, por isso é muito importante a pessoa ter um conhecimento prévio sobre as constelações, sobre o que se trata. A pessoa tem que estar com a mente aberta, a pessoa tem que estar no momento em que ela não está numa postura infantilizada, mas ela está ali como um adulto, disposta a assumir as coisas como elas são, a olhar para as coisas como elas são e de coração aberto para que ela possa receber essas informações e, de fato, isso provocar uma mudança na vida dela. E quando nós fazemos uma constelação, isso interfere em todo o nosso sistema familiar. Então, quando eu coloco alguma coisa em ordem na minha vida, isso também beneficia aqueles que fazem parte do meu sistema familiar. Então, a constelação familiar, basicamente, ela trata alguma questão mais específica que a pessoa traz, mas sempre com um olhar mais amplo, olhando para o todo, com esses objetivos de colocar em ordem, de incluir, de trabalhar o equilíbrio entre dar e receber, e através desse processo a vida da pessoa sai dos emaranhamentos, desfaz as lealdades que essa pessoa tem com o seu sistema familiar, trabalha as questões relacionadas à sua vida de relacionamentos, de trabalho, a doenças, a qualquer assunto que quer que seja que essa pessoa traga. Então, mais resumidamente, basicamente as constelações familiares se baseiam neste processo. E se você tem interesse de fazer uma constelação familiar, se você tem algo na sua vida que se repete com constância, que você já tentou trabalhar de outras formas e você não conseguiu resolver, muito provavelmente você tem uma questão sistêmica. E é muito importante você olhar para isso através de uma visão mais ampla. Então, a constelação familiar, graças a Deus, ela traz essa possibilidade, esse portal, para que nós possamos nos libertar, né? Porque quando a gente libera o outro, quando a gente coloca as coisas em ordem, é muito libertador para a nossa vida. Então, se você repete padrões de comportamento, se a sua vida não anda, se as coisas não saem do lugar, então de repente você tem uma questão sistêmica que precisa ser trabalhada. E se você gostaria de fazer uma constelação sistêmica, tem um botãozinho aqui abaixo, basta apenas você clicar, entrar em contato e o mais breve possível nós estaremos respondendo, vendo qual é a sua questão para que você possa estar fazendo uma constelação e colocar a sua vida em ordem e assim prosseguir construindo a sua história, estando liberado de todos esses emaranhamentos familiares, dessas lealdades ocultas que nós carregamos e assim a sua vida possa seguir de forma equilibrada e tranquila. Se você quer saber mais informações ou deseja fazer uma constelação, basta apenas você clicar no link abaixo que nós entraremos em contato com você. Até lá!